A palavra de Deus usa uma expressão que às vezes a gente lê e não entende muito o sentido dela. A palavra é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando a gente está tão acostumado ao pecado que o pecado a gente não tem mais vergonha de cometê-lo. E ele passa a ser algo tremendamente natural na nossa vida. E a Bíblia diz que quando a iniquidade chega, ou seja, o coração do homem está tão endurecido que ele não se envergonha mais do pecado, e ele não pode reconhecer nem que aqui alguma determinada ação é pecado, é tempo que Deus tem que julgar a sua terra, julgar o seu povo, julgar uma nação. E é por causa disso que eu tenho que falar uma coisa que durante 30 anos no meu ministério eu nunca fiz. Eu completei 30 anos de ministério no dia 8 de agosto. E nesses 30 anos eu nunca fiz o que eu fiz hoje pela manhã e vou fazer agora à noite. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos tomar muito cuidado com essas eleições que vão acontecer. Porque existem uma série de leis que estão tramitando, que vão depender do voto do deputado federal, que vão depender do voto do senador, que vão ser incorporadas pela ação da máquina estatal através da presidência da República, e nós vamos estar votando nessas pessoas no próximo mês, que vai tomar força também nas câmaras estaduais, nas ações que são feitas através do Estado. E nós precisamos de valores cristãos trabalhando nesses contextos. Por causa disso está havendo no Brasil um movimento, que eu faço parte agora, graças a Deus, tá? De líderes cristãos, de várias denominações, evangélicos e católicos, que estão trabalhando para que a gente possa impedir que a iniquidade seja institucionalizada na forma de lei. E por isso alguns pastores têm se posicionado firmemente no rádio, na televisão, com as suas igrejas, e também a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nessa última semana, escreveu um documento e publicou e lançou na mão de toda a imprensa, se posicionando com relação a esses assuntos. Eu vou pedir que você assista um vídeo de alguns minutos que fala desses problemas e de como nós precisamos levar isso a sério, porque isso tudo que vai passar aqui é iniquidade institucionalizada, e que nós precisamos nos posicionar e dizer: nós não queremos isso na nossa nação, e procurar pessoas que nos representem para dizer: vou votar contra essas coisas, porque caso contrário a iniquidade será oficializada, e Deus não vai ter outra coisa a não ser julgar a nossa terra. É isso que a Bíblia diz. Então veja esse vídeo um pouquinho. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. Nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo, a Bíblia ela não é o livro sagrado. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária,
faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio. Entre os 35 países pesquisados, apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadi, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e as vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja. Desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. Tudo isso está acontecendo em termos de projetos de lei da nossa nação, permitindo que essas coisas, que para nós são iniquidade, elas se transformem em coisas completamente normais e legais da nossa nação. E eu queria pedir não somente para você orar, eu acho que todos nós devemos orar, mas nos posicionarmos e procurarmos, quando votarmos, as pessoas que se posicionem claramente contra estas coisas e assumam o compromisso de lutar no Congresso Nacional, de lutar na máquina estatal contra a legalização da iniquidade. Eu sei que existem pessoas contra e a favor de todos esses temas em todos os partidos políticos, mas há um partido político que fechou questão sobre esse assunto. Um partido político que é o PT, do nosso presidente. Ele no seu congresso desse ano, ele no congresso geral, quando eles indicam os seus deputados, ele fechou questão sobre estas questões. Ou seja, se um deputado, se um senador do PT, ele votar contra, de acordo com a sua consciência, contra qualquer uma dessas leis, ele é expulso do partido. Já 2 deputados federais foram expulsos do PT por se manifestarem contra o aborto. E isso fez com que a Igreja Católica se manifestasse publicamente, porque eles estavam ligados à Igreja Católica, junto ao PT, e se manifestaram contra. E por isso foram expulsos do partido. E a Igreja Católica então emitiu nota pública dizendo, olha, não votem em ninguém do PT. Eu diria para você a mesma coisa. Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas eu estou falando bem claramente, porque quando não se pode votar com a consciência, não adianta votar em pessoas, porque o partido já fechou questão. Se você entrar no site do Governo Federal e pegar lá o Projeto Nacional de Direitos Humanos 3, você vai encontrar todas as propostas que o governo federal, através do presidente da República, colocou na mão do Congresso para serem votadas na próxima legislatura.
E todas elas são questão fechada para o PT. Todas elas estão aqui, nesse vídeo. Tá? E mais, se você olhar, você vai ver como a máquina estatal está mobilizada. Isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Justiça. Isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Saúde. E se os ministros de Estado que estão ligados a esse governo não trabalharem assim, perdem o seu cargo. Então eu queria pedir para você levar a sério essa questão. Como pastor eu nunca fiz isso, eu não estou dizendo para você votar em A ou B, eu vou dizer para você em quem não votar. Em pessoas que estejam trabalhando a favor da iniquidade na nossa terra. Porque senão, queridos, Deus vai julgar a nossa terra. E se Deus julgar a nossa terra, isso vai acontecer na tua vida e na minha vida, porque eu faço parte dessa terra. Porque Deus não tolera iniquidade. Amém? Eu disse aos irmãos de manhã e repito, que essas palmas se transformem em oração e que transformem em seriedade nessas questões que temos, porque a nossa nação sofre nesse tempo.